Olá, mulheres do quarto de guerra. Bom dia na presença do nosso amado Jesus, sabendo que Ele nos sustenta até aqui. Se você está de pé, é porque o Senhor tem sido o seu sustento. O Senhor tem sido a sua força. Amém? Quem está falando aqui é Jennifer Costa e esse tema que o Senhor colocou no nosso coração, uau! Essa palavra falou poderosamente ao meu coração e eu tenho certeza que você já tem sido ministrada. Quantas vezes nós queremos fazer os nossos voos, mas sem os alicerces no lugar certo? Nós queremos viver a nossa vocação, mas sem as raízes fundamentadas na profundidade que o Senhor quer nos levar. Quantas vezes nós queremos construir pelo teto aquilo que precisa ser construído antes no fundamento. Então, sem perceber, tomados pelo apelo da sociedade, tomados pelo apelo de ser aceita, de ser amada, de ser agradável e querer agradar a todos, muitas vezes nós apresentamos os nossos voos primeiros. Nós focamos nos voos, nós focamos nas nossas asas, nós focamos naquilo que podemos apresentar e não naquilo que é invisível aos olhos e que ninguém vê, que ninguém sabe a profundidade, que ninguém sabe as lágrimas que foram derramadas para conquistar a profundidade de cada raiz, das raízes do nosso ser, do nosso interior. E isso é muito sério, porque isso está longe da nossa capacidade de um olhar humano, dos nossos olhos nus, de poder ver a profundidade de uma árvore. Quando a gente olha para uma árvore, a gente só consegue enxergar do solo para cima. Agora, o que está debaixo da terra é invisível. O que está debaixo da terra é inacessível. O que está debaixo da terra, na verdade, não é inacessível, porque se a gente começar a tirar aquela terra, a gente talvez vai conseguir acessar e ver até que profundidade ela vai. Mas às vezes é tão profunda as suas raízes, que ela acessa os lençóis freáticos e ali acessa fontes de águas que vão trazer alimento, nutrição para aquela árvore ser tudo aquilo que ela aparenta e que a gente consegue ver. Ela precisa ter raízes solidificadas, raízes saudáveis, raízes profundas, raízes que sabem seu destino e seu propósito. E algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e quando a gente fala desse tema, a gente logo pensa o quê? Pensa em textos de florescer, de frutificar, mas quando esse tema veio ao meu coração, o Espírito Santo trouxe a minha memória. O Espírito Santo falou comigo a respeito de um homem que carregava troféus, que carregava uma farda bonita, várias medalhas, mas que no seu interior estava leproso. Sim, eu estou falando de Naamã, que está em 2 Reis, capítulo 5, e o primeiro versículo diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ei, esse grande guerreiro ficou leproso. Sabe o que isso significa? Que as lutas que você já enfrentou e venceu, que as guerras que hoje você carrega cicatrizes, mas que foram superadas e vencidas as batalhas, nada disso nos impede de viver muitas vezes uma lepra no nosso interior. E a lepra, ela revela um lugar
impuro, um lugar que precisa ser purificado, que precisa ser limpo, que precisa ser tocado pelo Senhor para que haja cura, porque onde há lepra existe um lugar de morte. Onde há lepra, existe um lugar de impureza. Onde há lepra, existe um lugar de disfuncionalidade. E a pior coisa que tem é quando a gente vê uma pessoa que veio para um propósito, um destino, vivendo de forma disfuncional aquilo que Deus lhe chamou para viver. É você ver uma pessoa que carrega um dom e ela usa aquele dom para o seu eu, ela usa aquele dom para o seu ego. E toda vez que nós usarmos o nosso dom para o nosso eu, para a nossa vaidade, para as nossas conquistas, para os nossos prêmios, nós vamos ferir e machucar pessoas, porque saiba que o seu dom não é sobre você, é sobre Ele, é tudo sobre Ele. O dom que Ele te deu, a vocação que Ele te deu, os talentos que Ele te depositou em você, tudo estão direcionadas para o louvor e a glória de Deus e para a edificação da igreja, do corpo, de outras vidas. Ou seja, o dom não se diz respeito a mim, o dom se diz respeito ao meu próximo. E este está o sentido de servir, e é neste ponto que está o lugar das raízes saudáveis, das raízes tratadas, das raízes que acessam os lugares de fonte de águas, de nutrientes e que traz o sustento necessário para a árvore ser tudo aquilo que ela nasceu para ser. E quando a gente pensa um grande guerreiro, muitas vezes a gente vive vitórias no nosso mundo espiritual. A gente tem uma vida familiar boa, aparentemente um ministério bom, está frequente na igreja, tem uma liderança, tem uma responsabilidade, tem uma função, é respeitado do lado de fora, mas dentro do seu interior existem raízes que precisam ser curadas, raízes que estão leprosas, que precisam da cura de Deus. E a pior coisa, a maior tragédia que a gente pode viver é pregar muito bem aquilo que a gente vive muito mal. E essa semana eu orei ao Senhor e falei: Deus, eu não quero. Eu tive uma proposta de algo que eu disse sim no primeiro momento, mas eu não orei, eu não parei, eu não fui na presença de Deus. Eu não perguntei a Ele qual é a direção dEle. Eu disse sim. Passaram-se algumas horas e o Espírito Santo falou comigo: você nem sequer me perguntou. Você nem sequer ouviu se é para você entrar nisso, se é para você fazer assim. E na mesma hora o Espírito Santo começou a me incomodar no coração. E eu falei: Deus, eu não quero entrar aonde o Senhor não quer que eu entre. Eu não quero fazer aquilo que o Senhor não quer que eu faça. Na mesma hora mandei uma mensagem, me descomprometi com aquilo que eu tinha proposto, porque muitas vezes a gente precisa estar sensível à voz de Deus para parar, para dizer não, para entender que aquilo que a gente prega precisa ser uma verdade na nossa vida. E muitas vezes o dia a dia, a frequência, o ativismo nos rouba da essência e nos apegamos à aparência, mas a aparência não determina a essência. Muitas vezes olhamos para uma aparência e quem olhava para Naamã não poderia ver que no seu interior, quando tirava aquela farda, quando tirava aquelas medalhas, o que ele carregava em sua pele era uma pele ferida, machucada pela lepra. E assim somos muitas mulheres que estão nessa condição. E a Bíblia diz que havia uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora, no versículo 3, diz: se o meu Senhor
junto a Naamã. A partir daquele momento, aquela palavra trouxe uma clareza daquilo que ele poderia viver em Deus. E quando a gente fala raízes primeiro, asas depois, Deus está dizendo para você, mulher: ei, hoje eu quero te dar clareza da profundidade daquilo que eu quero fazer em você. Porque aquilo que eu tenho para fazer através de você vai começar primeiro em você. Aleluia! Aquilo que Deus vai fazer em você vai ser fruto daquilo que Ele vai fazer através de você. Primeiro Ele vai começar a obra no seu interior. Primeiro Ele vai começar a obra no seu secreto, no seu privado, porque aquilo que você vive no seu secreto respalda aquilo que você vive no público. Muitas pessoas querem ter unção, muitas pessoas querem ter presença, muitas pessoas querem ter chamado, querem viver promessas, mas pagar preço não é para qualquer um, porque são as raízes que ninguém vê, são as lágrimas que você derrama que ninguém enxerga, são os jejuns, são as orações, as madrugadas que ninguém sabe, são as lágrimas jogadas muitas vezes no chão da sala, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. São essas lágrimas que fazem toda uma árvore serem sustentadas. São essas renúncias que fazem essas raízes encontrarem profundidade. Você vive guerras que muitos que estão ao seu redor não sabem. Você vive conflitos dentro de você que muitos que estão ao seu redor não têm ideia. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: ei, eu vejo as tuas lágrimas. Enquanto você passa por esse processo, eu estou aprofundando as tuas raízes para te dar estrutura para aquilo que eu vou fazer amanhã em você. Está breve, é amanhã. Está mais breve do que você imagina. Mas toda essa resistência, toda essa dificuldade, eu estou usando para aprofundar as tuas raízes e te levar profundo naquilo que eu tenho para a sua vida. E eu vou tratar aonde o homem não pode tratar, porque eu sei onde tem que tratar. Aleluia! E o Espírito Santo está falando com você agora. E assim Naamã foi tratado no seu secreto. Naamã foi tratado no seu orgulho. Naamã foi tratado no seu ego, nas suas expectativas. Porque quantas vezes nós colocamos expectativas e achamos que Deus tem que atender os nossos padrões. Mas hoje o Espírito Santo te diz: ei, se renda ao meu processo. Porque existe um lugar que precisa de cura para eu fazer o seu voo ser solidificado na minha presença. O seu voo ser alicerçado, o seu voo está enraizado. É paradoxo, mas é compreensível. Não queira voar se Deus não te respaldar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.